Queridos irmãos e irmãs, estamos no 6º domingo da Páscoa e neste domingo se começa a preparar a celebração de Pentecostes. Próximo domingo é o domingo da Ascensão do Senhor, domingo seguinte o domingo de Pentecostes. E o tema da nossa liturgia da palavra de hoje já é o tema do Espírito. A primeira leitura faz uma narrativa de como Filipe realiza as obras que realiza já a partir do Espírito. Nós vamos ver hoje também na leitura da carta de São Pedro como nós somos chamados a dar razão à nossa esperança a todo aquele que pedir, vivendo uma vida segundo o Espírito. E hoje nós também somos chamados nessa leitura a entender que seremos vivificados por essa vida que vem do Espírito. E Jesus no Evangelho diz que vai nos enviar um paráclito. O termo grego, paráclito, é um defensor, um advogado, né? E é muito interessante porque, ao mesmo tempo, Jesus fala de um outro, ou seja, não é ele mesmo, embora aquilo que nós vamos receber é o Espírito que vem de Jesus. É muito interessante porque no Evangelho de hoje, nós somos colocados diante da relação que existe em Deus e como essa relação que existe em Deus, ela é introduzida na nossa experiência para que nós também possamos participar dessa relação. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, parece que é bastante claro para nós a ideia do Pai e do Filho. Mas quando nós tratamos do Espírito, alguém pode se perguntar, mas será que é de fato uma pessoa? Né? São Tomás de Aquino vai dizer, na Suma Teológica, assim, é uma pessoa. Mas como é que essa pessoa se explica dentro da Santíssima Trindade? E a explicação é dada por São Tomás de uma maneira bastante interessante, porque, primeiro, nenhum esforço nosso de explicar esse troço funciona. Porque na nossa cabeça, né, e as nossas categorias são categorias baseadas no tempo e no espaço. Em Deus não existe tempo e espaço, né? Deus é tudo eterno. Então, tudo que a gente for falar em termos de sucessão não procede de maneira plena, mas procede para a nossa compreensão. A gente diz que o Filho é gerado do Pai. Então, a relação primeira entre o Pai e o Filho é de geração. Por quê? A gente fala que o Filho é gerado no conhecimento que Deus tem de si mesmo. Se tudo que existe em Deus é perfeito e acabado, o conhecimento que Deus tem de si mesmo é perfeito e acabado. Ou seja, aquilo que Deus sabe de si é Ele mesmo. Mas por ser tão perfeito e acabado, é uma outra pessoa, que é Ele mesmo, mas que ao mesmo tempo é distinto dele mesmo, porque é uma ideia, né, vamos dizer assim, que deriva dele. Então, o Pai gera o Filho. E quando falamos de geração, estamos falando de uma coisa que vem depois. Mas em Deus isso não existe, porque tudo existe ao mesmo tempo, desde sempre e para sempre. Mas para que a gente compreenda o Pai e o Filho, nós colocamos essa subordinação para entendermos uma relação que existe de Deus consigo mesmo, tão perfeita e tão acabada que se dá em duas pessoas. O Pai e o conhecimento que o Pai tem de si, que é tão perfeito e acabado quanto ele, o Filho. O Pai gera o Filho. E nessa relação não existe hipótese, no que se pensa sobre si mesmo, de se gerar outros filhos. Porque o Filho é gerado justamente no conhecimento do Pai de si. E esse é o único perfeito e acabado. Pai e o Filho são a mesma coisa na experiência da Trindade. Mas na medida em que a gente percebe que existem duas pessoas, a gente tem que também definir uma relação entre essas duas pessoas. E a relação perfeita, e isso está na revelação de maneira muito clara, a forma mais perfeita de relação é o amor. É o amor. E o que é o amor? O amor é a doação plena de si mesmo. Quando a gente pensa nisso, o amor do Pai pelo Filho é a doação que o Pai faz da sua própria pessoa ao Filho. Não é isso?
Ao mesmo tempo, o amor do filho pelo pai é a doação que o filho faz ao pai da sua pessoa. Mas essa doação é tão perfeita e acabada nos dois que a relação enquanto tal se estabelece de maneira personificada. E a isso se chama na Santíssima Trindade expiração. Ou seja, sai do pai para o filho e do filho para o pai um amor tão perfeito e acabado que é personalizado na figura do Espírito Santo. De modo que a Santíssima Trindade está estabelecida nessa circularidade de amor que existe entre a pessoa do pai e do filho, corroborada enquanto pessoa no Espírito Santo. São Tomás de Aquino vai dizer na Suma Teológica que o Espírito Santo é o amor na Santíssima Trindade. De modo que nós temos o Pai, a ideia que o Pai tem de si mesmo e o amor que existe entre o Pai e o Filho. Essa é a Santíssima Trindade como relação perfeita de amor. O que acontece? O Filho, na sua missão extra-Trindade, vem para realizar essa experiência de salvação de todos nós. É retomada a vida na experiência da ressurreição. Mas essa vida não quer permanecer encerrada nela mesma. O que faz o Filho, então? Comunica aos homens o seu amor, que é o mesmo amor que tem pelo Pai. Porque tudo aquilo que realiza na sua missão, o faz pela vontade do Pai. O que acontece, então? O amor do Pai e do Filho é derramado no coração dos homens, para que os homens pudessem participar dessa realidade de amor. Assim como existe uma relação perfeita de amor na Santíssima Trindade, essa relação de amor é extrapolada e é derramada no coração do homem, para que o homem pudesse provar do amor que existe em Deus e, ao mesmo tempo, crescer em dignidade no seu próprio amor. Por isso, quando nós falamos de amor, nós não falamos de um amor que é vivido simplesmente por competência humana, mas é um amor que é estabelecido pela experiência da graça de Deus, e aí a gente entende o sentido da palavra quando Jesus diz: eu vou mandar para vocês um defensor. O que é que o Espírito Santo defende em nós? O que é que o Espírito Santo defende em nós? O Espírito Santo defende a graça. O Espírito Santo defende a salvação. O Espírito Santo é derramado nos nossos corações para que nós pudéssemos viver na experiência da nossa vida segundo o amor de Deus. É ao mesmo tempo advogado, no sentido que nos defende da realidade toda do mundo, que muitas vezes quer acusar em nós o nosso pecado, e ao mesmo tempo defensor da graça, porque defende a presença de Deus em nós, que nós perdemos pela experiência do pecado. Assim, quando o Senhor derrama sobre nós, sobre os nossos corações, este defensor, nos permite a qualificar a nossa vida dentro de uma perspectiva transcendental, que ultrapassa a lógica desse mundo e que nos permite experimentar desde já uma vida segundo a graça de Deus, uma vida segundo o ordenamento do céu, uma vida segundo o ordenamento do amor. Por que eu digo isso? Porque Deus não quer, e é vontade de Deus, Deus não quer se impor. Eu sempre penso nessa história do ressuscitado. Vamos supor que Jesus permanecesse no meio de nós, com seu corpo glorioso ressuscitado. Jesus, glorioso e ressuscitado no meio de nós, seria uma realidade irresistível. Nenhuma soberania, nenhuma potestade nesse mundo poderia suportar a presença do ressuscitado, porque a presença do ressuscitado se impõe. Mas Deus não quer simplesmente uma adesão por imposição. Não se quer estabelecer uma ditadura, da graça, nem uma ditadura da presença de Deus, que se tornaria para nós irresistível, embora belíssima. Deus quer que nós possamos aderir à realidade da graça pelo amor. E essa realidade da graça pelo amor não se dá por uma imposição exterior, mas se dá sobretudo por uma adesão interior. E aqui está a beleza desse modo de permanência de Deus no mundo. Porque
em vez de permanecer simplesmente como uma realidade visível que se impõe, o Senhor quer estar no coração de todos, de dentro para fora e não de fora para dentro. E aqui está, queridos irmãos e irmãs, o verdadeiro sentido daquilo que nós chamamos conversão. A conversão, ela não é um movimento de adesão a uma força exterior que me obriga. A conversão, ela é uma decisão interior. E é por isso que o Senhor ilumina o nosso interior. É por isso que o Senhor quer estar presente dentro de nós. Para que a realidade da graça, ela não seja só uma imposição externa. É importante que a gente possa compreender isso. Talvez, eu já dei esse exemplo, perdão àqueles que já escutaram, mas eu vou repetir. E hoje é Dia das Mães, talvez isso tenha mais sentido ainda, né? A gente cresce todo dia com a mãe da gente mandando a gente escovar os dentes. Não é isso? Vai escovar os dentes. Ah, não quero, não sei o que. Vai escovar os dentes. Já escovou os dentes, né? E a gente vai lá bravo porque a gente tem que ir lá escovar os dentes, né? E dia após dia, né? Isso vem de fora, né? A mãe manda. E a gente vai lá e obedece. Até o dia que a gente descobre qual é a vantagem de escovar os dentes. E a gente entende que isso é bom para nós. E a gente entende que isso é interessante. Até o menino que quer arrumar uma namoradinha recomenda escovar os dentes, né? Senão você não vai ter muito sucesso nessas coisas. Mas percebam a mudança. Num primeiro momento é uma regra que se impõe de alguém que me quer bem. É a minha mãe que me pede para fazer essas coisas e são coisas boas. Tudo bem. Às vezes nós começamos a experiência da nossa fé assim. Tem lá os 10 mandamentos, né? Deus me coloca aquelas coisas porque elas são boas. Porque me quer bem, você não faça isso, você não faça aquilo outro, você não mate, você não roube, você não diga mentiras. Então, são normas, né? Que vêm de fora. Qual é o grande processo da conversão? O grande processo da conversão é quando eu entendo o valor dessas coisas e eu as assumo para mim. E eu as reconheço como valor meu. E eu as coloco na minha vida não porque existe alguém que me impõe, mas porque eu, compreendendo o amor de Deus e o valor daquelas coisas, quero viver daquela forma. Vou dizer a vocês que quando a gente chega nesse ponto, a gente se converteu. Entendem? Né? Dizer, a lei é necessária e ela precisa permanecer como uma garantia das coisas boas. Mas o melhor cenário é que a gente de fato assuma as coisas boas, não porque a lei me impõe, mas porque eu descobri que elas são boas. São Paulo era um homem que acreditava, antes de se converter, de que a santidade correspondia à observância da lei. Se chega à santidade pela observância da lei, se chega. Mas é um percurso duro, né? Se chega, e ele acreditava nisso. Depois da sua conversão, pois leiam lá, podem ir, a carta aos Gálatas, ela é fabulosa nesse sentido, porque na carta aos Gálatas, Paulo explica a sua conversão de maneira mais ampla. E Paulo vai dizer, e ele acreditava que a santidade estava na observância das leis. Sabe o que Paulo vai dizer a respeito da lei? Quem precisa da lei é o jumento. Como assim? Porque o jumento é que precisa do cabresto para dizer, você vai para cá, e você vai para lá. E ele vai escrever lá na carta aos Gálatas, ele que acreditava no império da lei, ele vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele vai dizer que a grande lei é a lei da caridade. A grande lei de Deus é o amor. Vocês percebem isso? A grandeza que existe nisso? Porque ele diz que o império da lei são para aquelas pessoas que não conseguem entender o amor. Porque Deus é amor. E hoje nós estamos diante dessa palavra que fala justamente isso. Se me amais, Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, o defensor do amor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque no mundo não há o amor verdadeiro, em Deus está o amor verdadeiro, porque não o vê nem o conhece.
Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Essa é a grande beleza da liturgia de hoje, porque nós estamos recordados hoje que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, para que nós não vivêssemos a nossa vida simplesmente como servos obedientes de um mandamento que vem de fora, mas para que nós pudéssemos viver a partir de um amor que reconhece a beleza e a grandeza de Deus e que por conta disso corresponde. E aqui está o verdadeiro passo que nós cristãos precisamos fazer. Enquanto vocês precisarem ser lembrados de que precisam escovar os dentes, o padre vai estar aqui dizendo: vocês têm que escovar os dentes, né? Então, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. A gente vai estar aqui dizendo essas coisas, porque isso é o amor de pai que se preocupa com os filhos. E Deus quer que nós saibamos essas coisas como elementos fundamentais para a nossa vida. Nós vamos sempre lembrar a lei. Olha, mas como seria bom, né, se nós não vivêssemos segundo a lei, mas que nós tivéssemos já ultrapassado essa necessidade de sermos recordados dessas coisas, porque o amor de Deus já me leva a viver uma vida segundo a graça, a viver uma vida de cristão. É tão interessante isso, né? Ontem Dom Paulo falava na missa disso lá em São Francisco, né, na criação da Basílica, mas é muito concreto como Deus espera pacientemente por nós. E a leitura do Evangelho de ontem colocava essa coisa, né, da conversa de Jesus com Pedro, né? E Jesus perguntava para Pedro: você me ama, Pedro? Mas Jesus usava no grego o termo agapau, o amor perfeito, o amor generosidade, o amor de entrega. Você me ama? E Pedro respondia com o amor filói, né? O amor de amizade, né? Dizia: Senhor, eu gosto de você, né? Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? De novo com amor agapau. E ele responde com amor filói, né? Não, Senhor, eu sou teu amigo, né? E aí Jesus muda. Jesus pergunta para ele agora com amor filói, ou seja, um amor mais baixo: Pedro, tu me amas? E aí ele chora, porque o Senhor estava pedindo mais dele, mas como ele não foi capaz de dar aquele mais, Jesus se contentou com aquilo que ele poderia oferecer. E aí a gente vê a dificuldade nossa, né? E aí Pedro chora e diz: Senhor, tu sabes tudo. Ou seja, o Senhor conhece o meu coração, sabe o que eu posso dar e sabe o que eu não consigo dar. E mesmo assim o Senhor vai dizer a ele, mesmo com o amor imperfeito dele, o Senhor vai dizer a ele: apacenta as minhas ovelhas. De modo que nós precisamos compreender isso. O amor de Deus é um amor unilateral. É uma disposição de ir à nossa necessidade, de ir à nossa vida, de ir às nossas coisas, né, naquilo que nós precisamos. O amor de Deus é um amor unilateral. Ele espera a reciprocidade, mas ele não exige. E aqui está uma beleza, né, da gente entender que a vida cristã é, sobretudo, um dar passos concretos para responder ao Senhor no amor. Passos concretos para responder ao Senhor no amor. Se nós conseguirmos sair dessa experiência de amor mais baixo, né? E hoje a nossa sociedade hedonista, ela está muito centrada no prazer, né? Está muito centrada nos sentidos, e convém dizer que isso é a expressão mais pobre, né, do amor, porque é um amor muito precário, baseado no sensível, né? E nós somos chamados a um amor muito mais excelente, somos chamados a um amor virtude, né? Quer dizer, enquanto nós não evoluirmos, né, a ponto de sermos capazes de dar respostas mais excelentes a esse chamado que Deus nos faz, Deus vai permanecer sempre na espera, né, de que nós sejamos capazes de responder com maior qualidade. Mas enquanto isso, vai se contentar com o que a gente tem para oferecer. Porque é que nem amor de mãe, né? Às vezes a mãe está ali com todas as expectativas do seu coração para com o seu filho. E muitas vezes o filho não dá aquilo que a mãe espera, e no entanto a mãe recebe aquilo que o filho dá, do jeito que ele dá e do jeito que ele dá conta de dar. Esperando que ele ali na frente ofereça algo melhor.
É ou não é assim? Não é? Então, o amor de Deus é parecido com o amor de mãe, né? Disposto, que se entrega, que oferece tudo, mas que ao mesmo tempo espera dos filhos a resposta justa àquele amor que foi dado. Oxalá, né, nos tornemos capazes de responder com a mesma generosidade o amor de Deus, né, para conosco, que nós sejamos generosos no sentido da totalidade nossa ser confiada a Deus. Por isso hoje agradeçamos, sobretudo, a graça de que o Senhor nos conceda esse defensor. Agradeçamos a presença do Espírito Santo em nós, que é esse que ilumina a nossa alma, orienta o nosso coração para a realidade da graça, para o crescimento na vida espiritual. E peçamos, sobretudo, a Deus que sejamos dóceis a essa presença, de modo que o amor de Deus possa crescer em nós e que nós participemos, né, dessa relação com Deus com maior profundidade. Daqui a pouquinho nós vamos comungar. A gente fala sempre disso, da comunhão, mas convém lembrar uma coisa, né? Quando eu comungo, eu recebo Jesus, não é isso? Na minha vida? Não é isso? Todo mundo concorda com isso? Quando eu comungo, eu recebo Jesus. Mas tem um outro lado que a gente não para pensar. Quando você comunga, Jesus também recebe você. Jesus também recebe você. E aqui está, né? Porque não é uma coisa unilateral, não sou eu que recebo só, Jesus também me recebe, de modo que Ele está em mim, mas eu talvez nunca me dê conta de que eu também estou nele, e que na relação com Ele, posso ser eu ainda aquelas chagas que o machucam por causa do meu pecado, ou posso ser também eu aquela luz que ilumina a graça da ressurreição por uma vida já vivida em plenitude. De modo que o nosso encontro com o Senhor deve ser um encontro que nos coloque nele muito mais, né, e nos faça participar muito mais da sua graça, nos faça participar muito mais do seu amor. As mães hoje, né, toda a nossa oração, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, né, até porque mandei uma mensagem ainda agora, né, para as mães todas lá nos nossos grupos, dizendo justamente disso, né, que o amor de Deus, né, se traduz também de modo concreto pelo amor de mãe. O Catecismo da Igreja Católica diz isso, né? Os filhos devem experimentar o amor de Deus através do amor dos pais. De modo que a mãe e o pai são a expressão do amor de Deus para os seus filhos. Por isso os filhos conhecem o amor e se aproximam do amor exatamente por essa relação primária e fundamental que é a relação com o pai e com a mãe. Por isso, quando o amor não é estabelecido na família, nós humanamente temos um estranhamento muito grande, porque fomos criados para ser amados, fomos criados para ser acolhidos, e quando não existe essa acolhida e quando não existe esse amor, a gente tem um fracasso familiar. Peçamos a Deus, sobretudo, né, que nós possamos entender isso. A maternidade não é um mero acidente fisiológico, né, onde uma mãe, né, dá à luz a uma criança. Não é uma realidade meramente natural, né, de consequência física. A maternidade é, sobretudo, uma vocação, né, e todas são chamadas a isso, a serem a expressão do amor de Deus para os seus filhos. E assim, né, se pode alcançar a santidade na maternidade, porque na maternidade existe uma proposta de viver como Deus. Se pode se santificar na filiação também, porque na filiação existe uma proposta de se viver como Deus. Como Jesus amou seu Pai e levou esse amor até as últimas consequências, um filho também pode encontrar a santidade no amor e no respeito dos seus pais. É até mandamento, né? Respeitar o pai e a mãe, né? Honrar o pai e a mãe, e nós precisamos fazer isso. Mas por que essa honra é pedida? Porque o pai e a mãe são, sobretudo, sinal, né, da paternidade e do amor divino, que precisa ser compreendido e aprendido a partir da relação com os nossos pais. Agradeçamos a Deus, porque quando pensou a família, pensou o homem para ser criado, gerado e estruturado no amor, né? E peçamos a Deus que nós façamos das nossas famílias esse nobre lugar da presença de Deus, que
que se traduz também no amor que existe entre nós. Então, as nossas mães, o nosso abraço, a nossa gratidão e a nossa súplica a Deus, né? Para que vocês se tornem sempre mais perfeitas no chamado que o Senhor faz a cada uma do amor, né? Uma vez eu fiz uma analogia, uma senhora deu um salto de altura, assim, né? Porque eu falei assim, o amor de Deus, vocês sabem como é o amor. Por que o amor de Deus nos constrange, né? Eu dizia, o amor de Deus é que nem amor de mãe de porta de cadeia, que está ali do lado de fora da prisão, olhando para o seu filho que não merece, porque cometeu alguma coisa grave, e ela está ali convicta de que o amor é capaz de modificá-lo. E por isso ela vai, todas as vezes que puder visitá-lo, ela vai visitá-lo e ela vai exortá-lo no amor. O amor de Deus é assim. Deus nos ama quando nós não merecíamos ser amados. Deus nos ama porque quando nós não éramos competentes, né, para sermos reconhecidos. O amor de Deus não é resultado do nosso bom comportamento. Deus nos ama e ponto. Como o amor de mãe. Nos ama e ponto. Esperando que nós sejamos convencidos por esse amor a amar também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus